Boa tarde a todos. Bom, então hoje a gente vai dar aqui início à disciplina TMEC 052, né? Escoamentos compressíveis, aqui na forma, né, do período especial 2020/2, né? Então, o segundo período especial do ano aqui de 2020. Inicialmente, eu vou passar aqui com vocês, né, alguns pontos fundamentais que estão associados aqui ao plano de ensino dessa disciplina, né? Então, essa disciplina é uma disciplina de 45 horas, né? Ah, ela está aqui com uma previsão, né, de execução da seguinte forma, né? Então, 2 horas semanais na forma síncrona, né? Essas aulas síncronas, então, vão acontecer às quintas-feiras, aqui no horário das 17h30, e o conteúdo, então, né, ele também vai ser parte na forma assíncrona, então, previsto aqui em carga horária de 2 horas e meia semanais, né, de horas assíncronas. Então, a gente deve ter aí um total, né, efetivo dessa disciplina de 10 semanas, né? Então, totalizando essas 45 horas. Bom, essa disciplina, então, né, é uma disciplina aqui optativa, né, que deve fornecer, né, um embasamento básico aqui dessa classe de escoamento, que são os escoamentos de fluidos compressíveis, em especial, né, voltado aqui para a parte de aerodinâmica e parte de propulsão, né? A gente vai ver nessa disciplina, né, a parte do equacionamento básico aqui, né, da mecânica dos fluidos aplicada para escoamentos, né, de fluidos compressíveis, né? A gente vai ver algumas soluções analíticas, né, que são obtidas para essa classe de escoamentos. Então, essas soluções analíticas são obtidas para escoamentos, né, unidimensionais. Algumas soluções, né, que a gente chama aí de soluções aproximadas, né, para alguns problemas aí específicos, né, e a aplicação da teoria aqui de escoamento, né, compressíveis para a parte de aerodinâmica. Bom, a gente tem nessa disciplina, né, então, um conjunto aqui, né, de 9 pontos básicos que vão ser discutidos, né? Então, a duração aqui prevista da disciplina é de 10 semanas. A gente vai cobrir mais ou menos, né, um ponto aqui por semana, né? Então, o primeiro ponto, né, ele corresponde aqui a uma introdução a essa classe aqui de escoamentos, né, os escoamentos compressíveis. Então, a aula de hoje ela vai ser voltada basicamente a esse tópico. Ah, na semana, né, na próxima semana, a gente vai ver, então, a forma integral das equações aí conservativas, né, para escoamentos do tipo invícido. Na semana seguinte, a gente vai ter, então, o estudo dos escoamentos, né, unidimensionais. Então, a gente tem aí três classes aí de escoamentos, né, unidimensionais, que vão ser trabalhados, né, nesse tópico. Na sequência, são os chamados choques oblíquos e ondas de expansão. Aí, adentrando, né, agora no mês de dezembro, então a gente tem o chamado escoamento quase unidimensional. Nessa classe aqui de escoamentos, né, quase unidimensionais, a gente vai então trabalhar durante aí 2 semanas. E fechando o conteúdo, né, nesse ano de 2020, né, antes aí do recesso, a gente vai então entrar na forma diferencial das equações conservativas, né? Então, vamos trabalhar aí não mais a forma integral, mas a forma diferencial dessas equações, né? Bom, então, a gente a partir lá do dia 19 de dezembro, né, até o dia 18 de janeiro, a gente tem então um recesso, né, e volta então para os últimos 3 tópicos, né, que vão ser abordados aqui na disciplina. O primeiro deles, né,
em janeiro, ele vai ser o escoamento subsônico compressível sobre aerofólios. Semana seguinte, a gente deve estudar os escoamentos chamados de escoamentos linearizados. E, por último, a classe de escoamentos que a gente chama aí de escoamentos hipersônicos, né? Então, esses são os 9 tópicos que a gente deve abordar aqui nessa disciplina, né? Bom, então essa disciplina ela vai ser desenvolvida aqui, né, na forma parte síncrona, parte assíncrona, né? A comunicação aqui, né, com vocês vai ser feita via e-mail, né? Uma parte aí de comunicados mais importantes eu devo enviar por e-mail. Também a gente vai ter acesso aí, né, ao material. Ele vai ser disponibilizado através da UFPR virtual, né, através do ambiente aqui Moodle, né, que a UFPR disponibilizou para podermos trabalhar. E também, né, as aulas síncronas, elas vão ser feitas através do Microsoft Teams, né? Então, essas aulas síncronas, eu devo gravá-las, né? E depois disponibilizar via o FPR virtual também para aqueles que, porventura, não puderam, né, acompanhar a parte síncrona, ou também, né, para revisar, né, aí o conteúdo visto durante essa parte síncrona, né? A parte assíncrona, então, o material vai ser disponibilizado também via o FPR virtual, né? Bom, forma aqui de avaliação, né? A avaliação, a princípio, né? Estão previstas aqui 3 entregas de atividades, né? Então, essas atividades vão ser feitas na forma assíncrona, né? Então, eu devo disponibilizar um material aí para vocês na UFPR virtual, né? E posteriormente, então, vocês me entregam, né, a resolução desse material também via o UFPR virtual, né? Então, tanto o acesso ao material quanto a entrega vai ser feita via esse ambiente virtual ali, né? As datas aqui, as semanas prováveis, né, para essas atividades são as seguintes. A primeira, né, associada então à semana de 22 a 28 de novembro. A segunda, associada à semana de 13 a 19 de dezembro. E a terceira, né, de 31 de janeiro a 6 de fevereiro. Então, essas são as datas prováveis, semanas prováveis aí para as atividades, né, avaliativas. Claro que quando eu tiver, né, essas atividades, eu vou enviar então um e-mail alertando vocês para que acessem a UFPR virtual e possam então baixar, né, o material e devolver resolvido via UFPR virtual também, né? Alguma dúvida aqui inicial sobre o plano de ensino? Bom, eu vou passar aqui então para vocês, né, como trabalhar aqui com a UFPR virtual, né? Então, o ambiente aqui associado ao UFPR virtual, né? Ele está nesta página aqui, né? ufprvirtual.ufpr.br. Então, acessando essa página, vocês vão ter aqui, né? Do lado direito, um menu, né, de acesso ao Moodle. Basicamente, né, como vocês vão fazer o acesso?
O usuário é o CPF de vocês. E a senha, né, desde que ela não tenha sido alterada anteriormente por vocês, ela deve ser a data de nascimento constante, então, né, de 2 dígitos do dia, 2 dígitos do mês e 4 dígitos do ano, né? Então, esse deve ser a senha aí, desde que não tenha sido, né, modificado por vocês. Então, são 8 dígitos, né? 2 para o dia, 2 para o mês e 4 para o ano, tudo na sequência, né? O CPF, né? Sem pontos, sem traços, né? Todos algarismos seguidos, né? Então, vocês conseguem acessar, então, esse ambiente da UFPR virtual. Tá? Vou colocar de volta. Bom, então, acessando aí, né, a esse ambiente da UFPR virtual, vocês devem ter acesso aí, né, às diferentes disciplinas que vocês estão matriculados, né? Então, as disciplinas, né, que seriam relacionadas ao semestre, né, normal, 2020/1, disciplinas que eventualmente vocês tenham cursado aí, né, no primeiro período especial, e disciplinas relacionadas ao segundo período especial, né? Então, a gente tem aqui questão aí das disciplinas de segundo período especial. Então, eu vou entrar aqui, né, na disciplina de escoamentos compressíveis, né? E ela basicamente ela deve, né, constar da seguinte forma. Então, uma apresentação aqui, né, em forma de blocos. Dentro de cada bloco, né, eu vou então inserir os materiais, né, associados a aquele conteúdo, né, as apresentações aí que são realizadas em PDF, né. Eu devo criar aqui blocos também associados à parte de aulas síncronas, né, para que vocês possam então acessar também esse material. E nas atividades avaliativas também eu vou criar blocos aqui dentro para que vocês possam, então, fazer um download do material e depois, né, devolver aí esse material resolvido para a parte, né, de avaliação. Então, ainda, né, não está totalmente completo aqui, né, os 9, alguns deles já estão disponíveis aqui dentro para que vocês possam acessar, né. Dúvidas aqui iniciais? Por enquanto não, professor. Bom, então eu vou solicitar aí, né, para vocês que acessem aí o quanto antes esse site aqui da UFPR Virtual e verificar, né, se vocês têm o acesso sem nenhum tipo de problema, né? Caso vocês tenham algum problema, então ou entre em contato aí comigo, eu tento verificar se eu consigo resolver com vocês, ou senão a gente entra em contato aí com a, a, a manutenção, né, aqui da UFPR Virtual para que vocês consigam um acesso, né? Bom, então a aula de hoje, né, ela vai estar associada ao primeiro capítulo aqui da disciplina, né, que é uma introdução, uma revisão, né, de conceitos termodinâmicos associados a essa classe de escoamentos, que são os escoamentos, né, compressíveis. Então, a gente vai trabalhar na aula de hoje esse conteúdo, né,
que é o conteúdo de escoamentos compressíveis, né? Então, vamos fazer aqui uma introdução, né? Apresentando os conceitos fundamentais, um breve histórico e as relações termodinâmicas principais que são utilizadas aqui, né, nessa classe de escoamentos. Então, inicialmente, né, um conceito, né, fundamental, quando a gente pensa aqui, né, em escoamentos, é essa diferença, né, que ocorre entre um fluido e um sólido, né? Então, a gente tem, né, aqui na disciplina, a gente vai trabalhar com fluidos, né? E basicamente, né, qual que é a diferença que se observa entre um fluido e um sólido, né? Do ponto de vista molecular, no caso do fluido, né, a gente observa que as forças intermoleculares acabam sendo mais fracas do que aquelas observadas em um sólido, né? Então, os fluidos, né, eles normalmente vão englobar, né, as fases líquida, né, e gasosa. Então, qualquer uma dessas duas fases é observado que as forças, né, intermoleculares acabam sendo muito mais fracas do que as observadas ali dentro de um sólido, né? O sólido costuma formar ali, né, estrutura ali é, bem coesas, sólidos aí, né? E impedem a movimentação, né, aleatória aí das moléculas. Já no caso de um fluido, não. As moléculas, elas encontram-se livres o suficiente para que tenham aí um movimento aleatório, né? Bom, de qualquer forma, né, seja fluido, seja sólido, né, em geral, a matéria, né, ela pode ser vista, né, por dois campos, né, de divisões principais, né? Um que seria o campo, né, molecular, microscópico, né? E um outro campo que seria, né, macroscópico. De uma forma geral, né, o que a gente verifica, o que a gente tem, né, o ponto que a gente tem interesse é uma visão mais macroscópica, né, do que ocorre com a matéria, né? Então, nesse sentido, a gente vai, então, né, aqui nessa disciplina de escoamentos compressíveis, adotar o que a gente chama aí de hipótese do contínuo, né? O que seria, então, essa hipótese do contínuo, né? Bom, a gente sabe que a matéria ela é composta aí, né, por partículas, né? Então, ela vai ser composta aí por átomos. Os átomos, né, eles podem se agrupar e formar moléculas, né? Mas de qualquer forma, o que acontece, né? A gente não vai ter interesse nessa visão molecular, nessa visão atômica, né, da matéria. A gente vai ter interesse numa visão média, né, aí do que ocorre com a matéria, né? Então, nesse caso aqui dos escoamentos compressíveis, a gente vai, então, né, considerar que está trabalhando com um número grande aqui o suficiente, né, de partículas, de moléculas, de átomos, né, de tal forma que a gente consiga, então, aferir, né, mensurar as propriedades médias, né, desse conjunto aí de partículas. Então, uma propriedade média, né, por exemplo, a temperatura, a pressão daquele conjunto ali de partículas, ela é, né, suficientemente acurado, né, para os nossos propósitos. Então, o que vai acontecer, né? Mesmo que a gente trabalhe ali, né, com elementos ali, vamos chamar ali de infinitesimais, né, ou elementos diferenciais, eles ainda vão ser grandes o suficiente para abarcar um número
grande ali, né, de partículas, de tal modo que a gente tem, então, as propriedades médias daquele grupo ali, né, e aquela propriedade média, ela caracteriza, né, aquele elemento ali, né, de fluido. Então, vamos considerar, né, que a, a matéria, né, ela possa ser modelada aí como um meio contínuo, né? Bom, outro ponto aqui fundamental quando a gente pensa aí, né, em escoamentos é a questão aqui, né, de fluidos sendo caracterizados como, né, viscosos e ou, né, fluidos invícidos. Bom, na prática, o que acontece, né? Todos os fluidos reais, eles apresentam uma propriedade que é a chamada viscosidade. Então, na realidade, todos os fluidos reais, né, são fluidos viscosos. Mas o que acontece, né? Então, em 1904, né, Prandtl desenvolveu uma teoria, né, que é a chamada teoria de camada limite. E o né, tem nessa teoria? O que ela propõe, né, na verdade? Ela propõe o seguinte, que, né, o escoamento, né, ele possa ser dividido em duas partes principais. Uma delas, né, em que os efeitos, né, de viscosidade, os efeitos viscosos acabam sendo muito pequenos, né, e eles basicamente não vão modificar aí os perfis, né, de escoamento. Então, a gente vai ter uma região aí do escoamento que vai ser basicamente, né, modelado como se fosse um escoamento invícido, né, então um escoamento não viscoso, e uma pequena parte aí do escoamento que vai estar junto às fronteiras sólidas. Então, é nessa região que os efeitos viscosos tornam-se importantes. Então, é na região muito próxima, né, aos contornos sólidos, né, as fronteiras sólidas, em que os efeitos de viscosidade, né, e, consequentemente, os efeitos, né, de tensões cisalhantes, eles acabam sendo importantes. E essa região, né, que fica aderida ao contorno sólido, à fronteira sólida, é a chamada camada limite. Dentro da camada limite, então, a gente tem os efeitos viscosos, né, sendo importantes. Fora dessa região, fora da camada limite, então esses efeitos viscosos, né, eles podem ser desconsiderados. Então, basicamente, a gente teria essa situação mostrada aqui na figura, né, à esquerda do slide 3. Então, é dentro da camada limite aqui que ocorre, né, o gradiente de velocidades. Fora dessa camada, então, a gente tem um perfil basicamente uniforme de velocidades. E essa camada limite, né, ela é uma camada muito fina, né, muito tênue e próxima aqui às superfícies sólidas. De tal maneira que, né, por exemplo, aqui num escoamento interno, né, a área real aqui do escoamento, ela praticamente, né, ela acaba sendo a mesma área aí do escoamento, né, modelado como sendo invícido. Então, a área do escoamento invícido, né, é muito próxima da área aí, né, de seção transversal do escoamento real. Bom, então nessa disciplina a gente vai trabalhar principalmente com a classe de escoamentos invícidos, né? Então, em boa parte aqui da disciplina a gente vai abordar essa classe de escoamentos invícidos. Por quê? Porque, na realidade, né, a parte viscosa, né, aí do escoamento, ela está relacionada a uma região muito fina, né, e próxima aos contornos, né, sólidos. Então, a gente consegue, na maior parte das vezes, né, modelar o escoamento como sendo invícido e, posteriormente, né, aplicar alguma modificação a esse escoamento para que sejam consideradas
aí os efeitos viscosos, sejam considerados os efeitos viscosos, né? Então, por isso que a gente vai trabalhar principalmente com escoamentos invícidos aqui durante a disciplina. Bom, um conceito, né, que vai ser muito importante para a gente aqui nessa classe de escoamentos, né, chamados de escoamentos compressíveis, é o chamado número de Mach. Então, esse número de Mach, ele é definido como sendo a razão da velocidade do escoamento em relação à velocidade do som, né, local. Então, o número de Mach aqui é igual à razão entre velocidade do escoamento, né, o V, módulo da velocidade do escoamento, e o módulo da velocidade do som local, que é simbolizado aqui por A, né? Então, esse número de Mach, na verdade, ele acaba sendo importante. Por quê? Porque é a partir dele que a gente consegue, então, caracterizar um escoamento como sendo compressível, né? Então, escoamentos em que esse número de Mach seja muito baixo, né? Então, muito menor do que 0,3, são escoamentos que a gente chama, né, de escoamentos incompressíveis. Então, os efeitos de compressibilidade nessa classe, né, de escoamentos, aí, né, eles são efeitos muito pequenos e podem ser desprezados. À medida que esse número de Mach cresce, então, né, e se torna maior do que 0,3, a gente tem, então, a classe de escoamentos compressíveis. E é a partir desse número de Mach também que a gente consegue, então, caracterizar as diferentes formas de escoamentos compressíveis. Então, a gente não tem uma única, né, forma aqui de escoamento compressível. Então, para cada faixa de números de Mach, a gente vai ter aí uma classe de escoamento diferente, né? Bom, então, onde que escoamentos compressíveis, né, são encontrados? Então, quais são as aplicações aqui, né, dessa classe de escoamentos? Então, escoamentos compressíveis, eles vão aparecer, né, em escoamentos internos aí de motores foguete, de turbinas a gás, né, em túneis de vento de alta velocidade, né, e essa alta velocidade, então, também ela vai ser dividida aí, né, em 4 grandes grupos, né, escoamentos subsônicos, transônicos, supersônicos ou hipersônicos, né. Aqui no slide 6, a gente tem, né, duas fotos. A foto da esquerda, né, então, trata-se de um túnel de vento aqui, né, supersônico, em que aparece, então, né, um corpo de prova aqui, que representa, né, a configuração de alguma, algum veículo espacial, por exemplo, um míssil intercontinental ou, né, a parte, né, dianteira de um foguete. Do lado direito, né, a gente tem aqui um motor, né, de foguete. Então, também o escoamento interno aqui, né, ele acaba sendo um escoamento compressível. Uma característica, né, que a gente observa nessa classe de escoamentos é que muitas vezes vai aparecer uma geometria, né, aí associada aos escoamentos compressíveis. Não é, né, necessário que ela apareça sempre, mas ela acaba aparecendo em muitos dos casos, que é essa geometria aqui, né, que pode ser vista mais facilmente aqui na figura, né, na foto do lado esquerdo, que é um bocal do tipo convergente, seguido por um bocal, né, divergente. Isso aqui a gente chama aqui de bocal convergente divergente. Aqui, né, no motor foguete também tem essa região aqui seria um convergente, né, e essa região aqui um divergente. Claro que a gente não consegue enxergar muito bem por causa dos outros, né, dispositivos que são necessários aí para o funcionamento do motor foguete. Bom, um outro ponto, né, bastante importante quando a gente pensa aí, né, nos escoamentos do tipo compressível, ele está associado
ao desenvolvimento da aeronáutica, né? Então, na realidade, né, atualmente, a grande maioria, né, dos voos comerciais acaba sendo realizada por aviões, né, cuja velocidade de cruzeiro é maior do que 0,3. Né? Então, a velocidade aí do avião é maior do que 30% da velocidade local do som. Então, nesse caso, né, o que acontece o escoamento ele não pode ser modelado como sendo um escoamento do tipo incompressível. Por quê? Porque se a gente modelar como sendo escoamento incompressível, a gente vai ter erros, né, aí associados muito elevados, que prejudicariam, né, qualquer previsão aí do escoamento, né, ou das características de um voo. Um outro ponto que ocorrem, né, aí escoamentos compressíveis seria a parte aí, né, do sistema de combustão, né? Então, o processo de combustão ele gera velocidades que são compatíveis, né, com os escoamentos compressíveis. Então, aqui no slide 8, né, são apresentados dois aviões, né? Do lado esquerdo, um caça, né? Em que, nessa figura, ele está atingindo a velocidade do som, né? Então, forma-se aqui uma região, né? Aí, cônica, né? Por causa do que a gente chama aí corriqueiramente de rompimento, né? Da barreira do som. Do lado direito, então, né? É um Boeing, aqui, um avião comercial. Né? Bom, então, os aviões comerciais atualmente, né, eles têm velocidades aí de cruzeiro muito mais elevadas do que aquelas observadas no começo, né, do desenvolvimento da aviação. E esse slide aqui, né, o slide 9, ele mostra alguns pontos associados a isso, né? Então, o trajeto aqui, né, de Nova York a Los Angeles, que tem uma distância aí aproximada de 2.450 milhas ou 3.940 quilômetros, né? Como ele era executado aqui, né, por meio de aviões. Então, na década de 1930, né, esse percurso ele era realizado por aviões do tipo, né, Fokker trimotor, cuja velocidade aí, né, de cruzeiro era de algo em torno de 100 milhas por hora ou 160 quilômetros por hora. E para desenvolver então esse trajeto, né, eram necessárias 36 horas com 11 paradas. Né? Na mesma década ali, né, de 1930, então no ano de 1936, esse mesmo percurso, né, sendo realizado por um avião Douglas DC-3, né, ele necessitava aí um total de 17 horas e 40 minutos com 3 paradas, né? O avião, aqui o DC Douglas, né, DC-3, ele tinha uma velocidade de cruzeiro de 180 milhas por hora, algo em torno de 290 quilômetros por hora. Então a gente nota o seguinte, né, que a velocidade aí, né, ela aumentou substancialmente, né, e o tempo, né, para realizar esse percurso caiu basicamente pela metade, né? Algo em torno de 20 anos, né, depois, em 1955, utilizando então um Douglas DC-7, esse percurso aí, né, de quase 4.000 quilômetros era então desempenhado, né, dentro de 8 horas, né, sem paradas. Então, o tempo aqui, né, de percurso ele caiu um pouco mais da metade, né? E nos anos 2000, utilizando então um Boeing 777, né, esse percurso passa a ser realizado durante 5 horas, né, sem paradas também. E para esse, né, Boeing 777, a velocidade de cruzeiro está associada a um número de Mach de 0,83. Então, a gente nota o seguinte, que para essa aeronave, né, a gente tem um número de
de mar muito superior ao valor de 0,3, que seria ali um limite, né, entre o escoamento incompressível e o compressível. Então, claramente, para essa classe, né, de aeronave, é necessário que a gente leve em consideração os efeitos de compressibilidade, né, do ar. Então, aqui no slide 10 são apresentados, né, os perfis, né, desses aviões, né? Então, à esquerda, a gente tem o Fokker trimotor, né, dos anos 20, né, anos 20, anos 30. Do lado direito, né, seriam o Douglas DC-3. E aqui, né, no slide 11, a gente tem do lado esquerdo acima o Douglas DC-7, abaixo o Boeing 777 e à direita aqui, né, o turbofan, né? Bom, um outro percurso aqui, né, também era, era realizado, né, pelo único avião supersônico comercial, né, que já existiu, que era o Concorde. Então, um dos trajetos aqui que era desempenhado era esse entre Londres e Nova York, com uma distância aproximada de 3.470 milhas ou 5.580 quilômetros, né? Essa distância ela era percorrida pelo Concorde em 3 horas e 15 minutos, com uma velocidade de cruzeiro, né, de 1.320 milhas por hora ou 2.120 quilômetros por hora, né, atingindo aí um número de Mach igual a 2. Então, essa aeronave, né, ela tinha uma velocidade igual a 2 vezes a velocidade do som local. Então, para a grande maioria das aeronaves modernas, o que acontece, né? As velocidades aí associadas são velocidades muito elevadas, né? Para que a gente utilize as ferramentas, né? E a teoria de escoamentos incompressíveis. Então, para que a gente consiga, né, modelar corretamente e estudar aí esse escoamento sobre essas aeronaves, é necessário que a gente, né, considere os efeitos aí de compressibilidade, né? Então, isso aí acaba, né, aumentando um pouco a complexibilidade, né, complexidade do modelo, né? Então, vamos ver como, né, a gente consegue introduzir, né, os efeitos de compressibilidade aí, né, nos modelos matemáticos. Alguns fatos, né, históricos aqui importantes também associados a essa classe, né, de escoamentos. Então, 1893, em Chicago, né, um engenheiro sueco, Carl de Laval, né, apresenta uma turbina a vapor com um estágio único, que apresenta, então, né, um bocal diferente, um bocal aqui do tipo convergente e divergente. Então, esse bocal tinha como função básica, né, converter a energia interna do vapor superaquecido, né, dessa turbina, e converter essa energia, né, térmica em energia cinética. Então, com esse bocal aí convergente e divergente, ele conseguiu impulsionar aqui uma turbina a uma velocidade superior a 30.000 rotações por minuto, né, RPM. Bom, esse seria, né, um primeiro caso, né, de escoamento do tipo compressível. Na verdade, né, de Laval ele não tinha o total conhecimento, né, dos fenômenos associados a essa sua invenção, né? Ele apenas observou, né, o que acontecia, né, com esse tipo ali de bocal adaptado, né, à sua máquina, né, a sua turbina. Bom, 1935, né? Então, em Roma, pouco antes aí do início da Segunda Guerra Mundial, houve, né, a quinta conferência, né, de volta, em que vários especialistas em aerodinâmica acabaram se reunindo para discutir, né, o que eles chamavam aí de altas velocidades na aviação.
foi nessa conferência, né, em que foram apresentados, né, diversos trabalhos e os conceitos fundamentais para voos de alta velocidade, que acabam sendo válidos até hoje, né? Então, nessa época aí, né, as velocidades associadas à aviação ainda eram velocidades relativamente baixas, né? A gente tem lá o o Fokker, né, trimotor, que ilustra isso, né? Mas o que aconteceu, né? Os estudiosos, né, em aerodinâmica já previam que as velocidades aí elas iriam aumentar e que a teoria, né, aí que era utilizada por eles para poder, né, executar e projetar, né, as aeronaves não seria suficiente, ela não seria mais válida. Bom, é, é, um pouco mais de uma década, um pouco após o final da Segunda Guerra Mundial, né, no deserto de Mojave, o capitão Charles, né, Eager se torna o primeiro piloto a voar numa máquina, né, com uma velocidade superior à velocidade do som, o avião Bell XS-1. Então, ele atingiu aí uma velocidade de 700 milhas por hora, algo em torno de 1.120 km por hora, a uma altitude de 43 mil pés, né, 13.100 metros, atingindo então um número de mar igual a 1,06. Então, esse foi o primeiro voo aí supersônico, né, registrado na história. Então, aqui no slide 16, a gente tem do lado direito, né, uma foto desse avião, né, o Bell XS-1, e do lado esquerdo, né, é um esquema da turbina aí de Laval, né, como ela foi construída, com o bocal aqui, né, da forma também convergente e divergente. Bom, então quais são características fundamentais dessa classe de escoamentos, né, que são os escoamentos compressíveis? Massa específica, né, ou densidade, ela é variável, né? Então, toda vez que a gente pensa num elemento de fluido compressível, né, a gente tem que ter em mente que a massa específica é variável, né? Um outro ponto importante é o seguinte, que sempre são escoamentos que apresentam uma elevada energia interna. Ela tem energia interna elevada e tem energia cinética elevada também, né? Então, aí, por um exemplo, né, o escoamento de ar ao nível do mar em condições padrão, né, para um número de mar igual a 2, então o número de mar, né, supersônico, aí, né, 2 vezes a velocidade do som, a gente tem o seguinte, energia interna 2,07 vezes 10 a quinta joule por quilograma, energia cinética 2,31 vezes 10 a quinta joule por quilograma. Então, energia cinética e energia interna, eles têm a mesma magnitude, né? Ordem de grandeza. Bom, outra característica aqui, né, dos escoamentos de fluidos compressíveis. Fluidos, né, englobam aí líquidos e englobam gases. Mas o que que acontece, né? Se a gente considerar um líquido, né, o que a gente observa? Para um líquido, né, uma variação de pressão aí muito grande resulta em uma variação muito pequena da massa específica. Então, um exemplo aqui, né? Se eu alterar a pressão de uma atmosfera para 200 atmosferas, né? Então, aumentei aí a pressão em 200 vezes, o que vai acontecer no caso da água líquida? A gente observa um aumento de cerca de 1% na massa específica. Então, é um aumento aí, né, de massa específica basicamente, praticamente insignificante, né? Então, os líquidos aí, eles vão ser sempre, né, modelados aí como sendo fluidos incompressíveis. Agora, para um gás, né, o que vai acontecer? Já para um gás, se a gente tiver um escoamento, né, com um número de Mach igual ou superior a 0,3,
observa-se aí, né, uma variação de massa específica, né, igual ou superior a 5%. Então, para esse, né, número de massa ali de 0,3, a gente observa uma variação de massa específica, né, do gás de algo em torno de 5%, e então, né, essa variação acaba não sendo mais insignificante, né? Ela deve ser considerada. Por isso que a gente toma ali, né, como parâmetro principal para caracterizar um escoamento como sendo compressível, esse valor do número de Mach, né, 0,3. Bom, definição de compressibilidade, né? Então aqui a gente tem a definição termodinâmica dessa propriedade. Ela é uma propriedade do fluido, né? Simbolizada aqui pela letra tal, e ela então é definida como sendo 1 sobre o volume específico multiplicada pela variação do volume específico em relação à pressão. Bom, essa compressibilidade, então, ela pode ser avaliada, né, por exemplo, de forma isotérmica. Então, a gente, na forma isotérmica, considera que essa variação do volume específico com a pressão, ela deve ser avaliada para uma temperatura constante, né? E a gente observa o seguinte, né, que essa compressibilidade sempre é uma propriedade associada ao fluido, né? De uma forma geral, então, né, líquidos apresentam valores aí muito reduzidos para a compressibilidade, né? Então, por exemplo, aí a água para uma atmosfera apresenta essa compressibilidade da ordem de 5 vezes 10 a menos 10 metro quadrado por Newton. Para gases, essa compressibilidade apresenta valores muito mais elevados. Então, por exemplo, o ar, ela tem esse valor aqui de compressibilidade da ordem de 10 a menos 5 metros quadrados por Newton. Então, se a gente observar, né, os valores para o líquido, né, para a água e para o ar, né, que é um gás, a gente observa uma diferença aí de ao menos 4 ordens de grandeza aí, né, para compressibilidade. Por isso também, né, que os fluidos, né, que apresentam escoamentos compressíveis vão ser sempre gases, né? Então, dependendo aí do número de Mach, a gente tem que levar em consideração essa compressibilidade. Bom, a definição ali de compressibilidade, ela leva em consideração, né, o volume específico, mas a massa específica, né, é 1 sobre, né, o volume específico, então eu posso também definir a compressibilidade em termos de massa específica. Então ele fica ali, né, 1 sobre a massa específica, o ρ, dρ dp, né? Bom, regimes de escoamento, né? Então, se um escoamento apresenta um número de Mach superior a 0,3, né, igual ou superior a 0,3, ele é um escoamento compressível. Só que a gente tem a seguinte situação, né? Dependendo da faixa aí desse número de Mach, a gente tem características diferentes associadas a esse escoamento compressível. Por isso que a gente subdivide, né, o escoamento compressivo em 4 regimes. Primeiro é o chamado regime, né, de escoamento subsônico, em que o número de Mach, então, né, ele é superior, igual ou superior a 0,3, mas ele é inferior, né, localmente a 1, ou, né, para o escoamento livre, algo em torno de 0,8, menor ou igual a algo em torno de 0,8. Bom, segunda faixa aqui, né, segundo regime de escoamento, é o chamado escoamento transônico. O que acontece nessa classe de escoamentos, né? Ele é uma classe de escoamentos em que o número de Mach está ao redor da unidade. Então, localmente, a gente vai ter regiões em que o número de Mach é maior que a unidade, em outras regiões, né, em que o escoamento é menor que a unidade. Regiões menores, regiões maiores, né? Por isso que é chamado de escoamento transônico. Bom, se a velocidade do escoamento aumenta mais, né, a gente chega num regime de escoamento que é o chamado supersônico. Então, nessa classe aqui de escoamentos, o que vai acontecer? Em todos os pontos do escoamento, a gente tem um regime, né, com números de uma maior que a unidade. Então, o escoamento ele
tem uma velocidade maior do que a velocidade do som em todos os pontos. E agora, o que vai acontecer se a gente aumentar ainda mais a velocidade desse escoamento? A gente vai chegar numa outra classe aqui de escoamentos em que, né, as velocidades tornam-se tão elevadas, né, e se formam gradientes tão elevados de propriedades que o gás, né, ele passa a ser um gás reativo. Então, ele começa a sofrer processos químicos, né? Então, nessa região agora em que o gás, né, se torna quimicamente reativo, a gente tem aí o chamado escoamento hipersônico. A faixa, né, de números de Mach para que isso ocorra, os autores, né, discutem bastante essa faixa. Alguns colocam valores, né, tão baixos quanto 3, outros colocam valores tão altos quanto 10. De uma forma geral, né, é bastante comum adotar aí como um valor de referência o número de Mach igual a 5. Né? Então, a gente tem essas 4 classes, né, 4 regimes aí de escoamentos. A gente vai estudar, né, mais a fundo cada um deles daí ao longo aí da disciplina também. Alguma dúvida aqui por enquanto? Não, obrigado, professor. Bom, vamos fazer então uma pequena revisão, né, de alguns termos, alguns pontos da termodinâmica, né? Primeiro ponto aqui, né, é o chamado gás perfeito, né? Então, o gás, né, ele é um conjunto de partículas, né? Essas partículas podem ser moléculas, podem ser átomos, né? Que se encontram em movimento mais ou menos aleatório, né? No caso, né, do gás, ele acaba sendo considerado perfeito se a gente tiver a seguinte situação: as forças intermoleculares, né, elas podem ser desprezíveis. Então a gente não tem forças aí, né, de coesão ou de repulsão, né, consideráveis dentro desse gás. E para o gás perfeito a gente tem, né, expressões que acabam sendo derivadas aí das leis de Charlie e de Boole, né, e permitem então que a gente avalie, né, diferentes propriedades termodinâmicas em função umas das outras, né? Então a gente tem aí uma equação que é a chamada equação, né, dos gases perfeitos, que pode, né, tem diferentes formas de serem apresentadas. Aqui nesse slide 23, né, são apresentadas algumas delas. Então, por exemplo, a primeira fórmula que aparece aqui, né, ela leva em consideração a pressão, o volume total, a massa, né, e a constante do gás. Então, PV igual a MRT. Né? Se eu pegar, né, o volume e dividir pela massa, a gente tem um volume específico. Né? Então, uma outra possibilidade seria, né, a gente trabalhar com a pressão, volume específico e constante do gás, né, em que daí o T sempre é a temperatura absoluta, né, a gente tem então essa expressão ali, P, né, V, ali o V ali é o Ni, né, na verdade, letra grega, igual a RT. Se ao invés de dividir o volume pela massa, eu dividir a massa pelo volume, eu trabalho então com a massa específica, né? Então, tem uma outra forma ali que é P igual a ρRT, né? E ainda eu posso trabalhar com o número de moles, né, e constante universal dos gases. Então, seria uma outra forma de apresentar essa mesma equação. Então, a equação dos gases perfeitos, né, ela permite, né, que a gente tenha diferentes formas aí. Constante universal dos gases, né, ela é dada aí pelo valor de 8.314,3 joule por quilomol Kelvin, né, ou no sistema britânico 4,97 vezes 10 a quarta pé por libra força dividido por slug mol grau Rankine, né? A partir dessa constante universal dos gases, a gente calcula a constante do gás através da expressão ali, né? Ela é a constante universal dividido pela massa molecular do gás. Né? Então, por exemplo, se eu tiver lá, né, um gás
composto principalmente por nitrogênio, como é o caso do ar, né? No ar, em geral, a gente modela como sendo, né, um gás perfeito. A gente teria o quê? Né? Para o ar, condição padrão, o mol médio, né, seria de 28,97 kg, né, por quilomol. Então, a constante, né, do gás aqui para o ar seria 8.314,3 dividido por 28,97, fornece um valor de 287 joule por quilograma Kelvin, ou, né, 1.716 pé por libra slug grau Rankine. Bom, outro ponto, né, que acaba aparecendo aqui para a gente, né, o conceito aqui de energia interna. A energia interna, né, ela está associada a uma soma de diferentes parcelas, que são, né, a energia cinética, que está associada ao movimento aleatório, né, das partículas, a energia rotacional, né, de cada uma das partículas, energia vibratória e energia eletrônica, né? Então, a energia interna ela leva em consideração várias parcelas aí, né, de movimento de energia dentro do aspecto, né, microscópico. Então, o sistema ele é dito, né, estar em equilíbrio quando as partículas se encontrarem em seu estado de maior desordem, né? Também aí esse conceito aqui, né, a propriedade que a gente chama de entropia, né? De específico. Essa pressão por volume específico, né, ela pode ser encarada como sendo uma capacidade, né, do fluido de efetuar algum tipo de trabalho. Então, entalpia ela leva em consideração a energia interna mais essa parcela ali de pressão vezes volume específico, né? Bom, se o gás, né, considerado ele for termicamente perfeito, né, ele tem as seguintes características. Ele é um gás não reativo, em que as forças intramoleculares são desprezíveis, e com isso, né, as propriedades ali, a energia interna, né, e a entalpia, elas acabam sendo, né, modeladas como sendo funções apenas da temperatura. E com isso, né, a gente consegue definir aí, né, o que a gente chama aí de calores específicos, né, a volume e a pressão constante, a partir dessas expressões aqui, né, de energia interna e de entalpia, né? Então, para um gás que a gente chama aí de caloricamente perfeito, né, o calor específico ele é constante, então a energia interna, né, ela pode ser encarada como sendo produto do calor específico a volume constante multiplicado pela temperatura absoluta, e a entalpia, calor específico a pressão constante multiplicada pela temperatura absoluta, né? Bom, o que acontece, né, para os gases? Normalmente, para gases a baixa temperatura, né, então gases aí a temperaturas e pressões moderados, né, como ocorre aqui na atmosfera, eles acabam podendo ser considerados como gases caloricamente perfeitos, né? Então, eles têm aí calores específicos, basicamente, né, constantes. Se por outro lado a gente tiver temperaturas mais elevadas, o que vai acontecer? Bom, então a agitação molecular acaba, né, aumentando bastante e os gases passam a terem que ser modelados como termicamente perfeitos. Ainda nesse caso, o que acontece, né? Calores específicos vão ser funções da temperatura apenas. Agora, né, se a temperatura aumenta ainda mais, né, para algo acima de 2.500 Kelvin, né, a agitação molecular ela acaba sendo tão elevada que consegue romper, né, as ligações moleculares. Então, existe aí um processo de dissociação de moléculas e o sistema acaba, né, tendo que ser modelado como sendo um sistema quimicamente reativo, né? Então, nesse caso aqui, então, a gente precisa, né,
avaliar também as reações químicas associadas, né, ao escoamento do gás, né? Algumas relações envolvendo, então, os calores específicos, né? Para gases ou caloricamente ou termicamente perfeitos, a diferença do calor específico à pressão constante e o calor específico constante resulta na constante do gás. Aqui são, então, também no slide 29 apresentados conceitos, né, as definições de calores específicos. Então, calor específico à pressão constante é a derivada parcial da entalpia com a temperatura. Constante especificamente é a derivada parcial da energia interna com a temperatura, mantendo seu volume constante, né? Uma interessante aqui ao longo da disciplina é a chamada razão entre calores específicos. Aqui na disciplina de escoamentos compressíveis, vamos adotar, né, como nomenclatura básica para essa razão, né, a letra grega gama. Então, gama é a razão entre o calor específico à pressão constante e o calor específico a volume constante. Dependendo, né, do material didático do livro, né, do artigo que seja adotado, né, essa nomenclatura vai mudar um pouquinho. Então, às vezes, encontra-se, né, um capa aí indicando a razão entre calores específicos ou outra letra, né, qualquer, indicando essa razão. Algumas relações aqui auxiliares, né? Então, calor específico a volume e a pressão constantes, né? Eles podem ser relacionados com esse gama, com a razão de calores específicos e com a constante do gás, né? Então, tem uma expressão que relaciona CP com gama e R e uma outra expressão que relaciona CV com gama e R também. Bom, também, né, da termodinâmica, a gente tem aí, né, a primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica, ela é baseada, né, no que a gente chama aí de princípio, né, da conservação da energia, né? Então, essa primeira lei, ela vai, né, relacionar basicamente uma forma de energia que é o calor com uma outra forma de energia que é o trabalho, né? Então, calor fornecido a um sistema através das fronteiras, né? A gente vai utilizar como nomenclatura um delta Q, né? Minúsculo ou maiúsculo, dependendo do caso. Trabalho efetuado sobre o sistema pelas vizinhanças, né? Ele vai ser um delta W, maiúsculo ou minúsculo, né? Notando o seguinte, que toda vez que aparece um delta, ao invés de um D, né? Que é o símbolo de diferencial, né? O delta, ele representa uma propriedade que depende do caminho que seja, né, considerado. Então, uma troca térmica, né, um trabalho, ele sempre é dependente do caminho adotado para se obter aquela propriedade, né? Mas, né, a primeira lei da termodinâmica, então, ela vai estar associada, né, com calor, com trabalho, e pode ser colocado também, né, então, variação de energia na forma de energia interna ou na forma de energia total. Então, aqui, né, no slide 31, são apresentadas diferentes equações, né, trabalhando com energia interna, energia total, né, e calor e trabalho, né? Então, todas elas são válidas aqui. Letras minúsculas são propriedades, né, intrínsecas, então divididas pela massa. Letras maiúsculas são propriedades, né, extensivas. Bom, para a primeira lei da termodinâmica, né, a gente tem diferentes tipos aí de processos que podem ser levados em consideração, né? O caso mais amplo seria um processo qualquer. Agora, se, né, o processo ocorrer sem trocas, então na ausência de trocas térmicas, considerado um processo né? Se o processo ocorrer, né, aí a presença de fenômenos dissipativos, ele é chamado de processo reversível, e se ele for ao mesmo tempo adiabático e reversível, ele é um processo isentrópico, né? Então, um processo isentrópico seria um processo bem específico aqui, né?
Bom, o que são chamados de processos, fenômenos dissipativos, né? Que levam em consideração, então, essa reversibilidade ou não de um fenômeno. Então, fenômenos dissipativos, um dos mais conhecidos é o atrito, né? Então, o atrito sempre vai, né, converter uma energia, né, na forma de energia cinética em calor, né? Então, ele torna um processo a ser um processo irreversível. Trocas térmicas através de uma diferença finita de temperaturas também, né, gera aí um processo dissipativo, né? Uma expansão repentina, né? Magnetização com esterese, aquecimento por resistência elétrica, né, o efeito Joule, e mistura, por exemplo, de diversos gases também, né, gera aí um processo irreversível. No caso de processos reversíveis, né, a gente tem as seguintes expressões, né, que podem ser avaliadas. Então, o trabalho ele pode ser avaliado como sendo menos pressão multiplicada pela variação específico. Né? Então, são algumas relações que podem ser empregadas. A segunda lei da termodinâmica, né? Então, a primeira lei, ela trata, né, da conservação da energia. A segunda lei, na verdade, ela está associada a quê, né? Qual é a direção em que os processos, né, termodinâmicos, processos naturais ocorrem, né? Então, associada à segunda lei da termodinâmica, a gente define, né, uma propriedade aí do fluido que vai ser chamada de entropia, né? Então, essa entropia, na verdade, né, ela deve sempre aumentar, né, ao longo dos processos. No limite, né, no caso ideal, a gente teria então essa entropia sendo mantida, né? Então, nunca a gente vai ter aí um processo, né, que vá diminuir a entropia global, né, do sistema. Então, a entropia sempre, né, tem uma tendência a aumentar. E é essa segunda lei, né, que vai nos apresentar qual é, né, a direção em que um processo ocorre, né? Por que que isso é importante? Porque a partir da análise da primeira lei, né, muitas vezes ocorre, né, da gente ter mais de uma solução matemática possível. Então, a gente recorre à segunda lei para verificar qual daquelas soluções, né, matemáticas possíveis ela vai ocorrer de fato, né? Então, essa segunda lei acaba sendo importante, né, essencial para análise de fenômenos, por exemplo, como as ondas de choque. Então, a segunda lei da termodinâmica, né, a gente introduz, né, uma propriedade nova chamada de entropia, simbolizada pela letra S. Então, a variação de entropia ela pode ser definida como, né, a variação do calor dividido pela temperatura absoluta, no caso de um processo reversível. Se o processo é irreversível, é prioridade. Então, tem um ds, né, irreversível ali, que é maior do que zero. Para os processos reversíveis, né, então, a gente consegue associar a primeira lei com a segunda lei da termodinâmica, gerando, né, essas equações ao fim do slide 35. Né? Bom, para avaliar a entropia, né, para gases termicamente perfeitos, a gente tem a expressão aqui, né, apresentada, a primeira expressão apresentada no slide 36. Então, entropia no estado 2 menos entropia do estado 1, ela vai ser o quê? A integral, né, da temperatura de T1 até T2 do produto Cp dt sobre T menos RLN de P2 sobre P1. Se os gases, né, forem considerados caloricamente perfeitos, o que, que vai acontecer? Bom, gás caloricamente perfeito, calor específico é constante. Então, ele pode ser retirado da integral. Então, eu fico lá com uma integral de dt sobre t, né?
e avaliada aí em T2 e T1. Então, eu obtenho essa relação ali, né, ao fim do slide 36. Ainda, né, para gases caloricamente perfeitos, eu posso também trabalhar, né, com calor específico a volume constante, não apenas com calor específico a pressão constante, né? E se o processo, né, for isentrópico, né, ainda, então gases termicamente perfeitos com processo isentrópico, a gente tem as relações aqui apresentadas, né, no fim do slide 37, né? Então a diferença de entropia, né, é igual a zero, né? Então S2 igual a S1, e a gente consegue obter essas relações aqui ao fim do slide 37. Né? Para obter essas relações, então, a gente utiliza, né, o conceito ali de razão de calores específicos, né, a diferença de calores específicos fornecendo ali a constante do gás, né, e algumas outras expressões, né, análogas relacionadas. Relastrópicas, então, também considerando o escoamento como sendo um escoamento isentrópico, a gente consegue, então, acionar as diferentes propriedades térmicas, específica e temperatura, né? Todas elas envolvendo aí a razão entre calores específicos do gás. E, para finalizar, né, aqui, 2 pontos-chave, né, do estudo aqui de escoamentos compressíveis. Então, esse estudo de escoamentos, né, de fluidos incompressíveis, ele acaba estando associado a dois históricos, né, distintos. Então, primeiro período, né, é algo de em torno de 1945 até algo em torno de 1960, em que, né, foram desenvolvidos os fundamentos e aplicações clássicas aqui, né, do escoamento de fluidos compressíveis. Para isso, então, né, foi adotado um tratamento de gás como sendo caloricamente perfeito, né, e a obtenção, né, foram obtidas as soluções exatas para escoamentos aí unidimensionais e soluções aproximadas para outras classes de escoamentos, né, escoamentos bi- e tridimensionais. Após aí a década, anos, né, 60, a partir dos anos 60, então, o que acontece, né? Historicamente, a gente tem, então, um desenvolvimento aí, né, indústria armamentista, né? Esse período ele vai corresponder, né, ao auge aí do que foi chamado de Guerra Fria, né? Em que daí as duas superpotências militares da época, que eram Estados Unidos e União Soviética, né? Eles tentavam criar armas cada vez mais potentes e além disso, né, tinham uma corrida, né, aí para que conseguissem, né, levar o homem à Lua, né? Então, para isso também, né, as velocidades aí, né, associadas aos veículos, né, veículos espaciais eram velocidades muito mais elevadas. Então, havia necessidade aí, né, nesse caso, de lidar com gases quimicamente reativos e também, né, consequentemente, gases, né, das temperaturas que estavam associadas então aos voos aí hipersônicos e ao desenvolvimento de motores foguete, né? Nessa época houve um amplo crescimento aí do que a gente chama hoje de dinâmica de fluidos computacional, né? O uso de ferramentas, né, computacionais para resolver, né, problemas aí de escoamento. E isso aí, né, complementava o conhecimento que foi adquirido por experimentação e pela teoria, né, que foi desenvolvida nos anos anteriores. Então, atualmente, o que a gente tem pensando aqui, né, em escoamentos compressíveis? Para resolver, né, muitos desses escoamentos, hoje a gente utiliza, né, ferramentas aí computacionais. Eles permitem que a gente resolva essa classe de escoamentos para uma infinidade, né, de situações. Mas
né, é importante que a gente tenha o conhecimento, né, de como, né, seriam esses escoamentos, quais são as características principais para que a gente, então, né, possa ter uma visão aí crítica, né, dos resultados obtidos. Dúvidas? Professor, Oi. me ouvindo? A minha dúvida é referente à organização das aulas. Você vai postar, não sei se você está gravando as aulas, e sim, você vai postar onde elas? Eu estou gravando nessas aulas síncronas, eu devo postar o link ali dentro da UFPR Virtual. Ok, então, era só isso, então, obrigado. Mais alguma dúvida? Bom, então vou finalizar, né, a aula aqui por hoje. Eu vou pedir então que vocês tentem acessar, né, ali a UFPR Virtual, verificar aí se conseguem, né, o acesso. Caso tenha algum tipo de problema, né, entre em contato aí para que eu possa verificar se eu consigo, né, resolver. Senão a gente vai entrar em contato aí com o suporte para conseguirem aí esse acesso, né? Então desejo a todos aí um bom resto aí de quinta-feira, né? E até a próxima semana. Obrigado, hein, professor. Tchau, tchau. Falou, professor. Valeu, professor, até Obrigado. mais. Tchau, tchau, professor. Até mais. Valeu, professor. Até, professor. Bom fim de semana. Até